oportunidade de estar na casa do Senhor, né? É uma alegria muito grande quando nós falamos vamos à casa do Senhor, né? Sem mais delongas, vamos abrir os nossos livros no livro de Lucas, Lucas 18, ao versículo 1. Lucas 18, versículo, vamos para o versículo 2. 18:2. Eu vou ler aqui na primeira parábola, fala assim, né? A parábola do juiz. Aí a gente vai ler até o 5. Eu quero que a igreja me ajude, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler até o 2 e a igreja continua até o 5. E aconteceu também a uma parábola sobre o dever do orar sempre em mundos de falecer. E diz: havia um homem numa cidade, em um certo juiz, que Deus tinha respeitava, que era respeitado. O 3, a igreja pode ler, por favor. Havia também naquela necessidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Amém. A igreja pode sentar. Aqui no livro de Lucas, doutor Lucas, o juiz, ele é uma pessoa que quando ele bate o martelo, não tem mais para onde voltar. Se ele falou, né, que a causa está ganha ou perdida, ou não ganha, o que a pessoa vai fazer? Ele vai parar e vai dizer: eu perdi a causa, né? Eu coloquei uma causa na justiça. E aqui aquele juiz, ele era muito bom nas suas palavras, né? E aquela mulher, ela não tinha para onde recorrer, né? Então ela vivia batendo na porta para pedir ao juiz que julgasse a causa dela. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia nós batemos na porta. Qual é a porta que nós batemos? É o joelho no chão. Pedimos ao Senhor para que o Senhor fale conosco. E na oração não é diferente. Muitas das vezes nós estamos orando específico para algo, né? E às vezes nós não falamos para Jesus o que é que nós queremos verdadeiramente na oração. Então aquela mulher já tinha conversado sozinha. Ela dizia: eu vou falar até esse juiz me atender, né? E hoje em dia nós temos que falar para o Senhor assim: Senhor, eu estou precisando, se for cura, Senhor, eu estou precisando e necessitando que o Senhor me abençoe com uma cura. E se naquele momento não é o dia e não é a hora de você receber a sua cura, você vai ter que orar novamente, bater na porta novamente, para que o Senhor venha, né, te atender. Assim era aquele juiz. Ele de maneira alguma queria atender aquela mulher. Por quê? Porque era uma viúva, porque ela não tinha uma pessoa para defender ela. E hoje, na palavra do Senhor fala que a igreja tem que cuidar das viúvas, né? E muitas vezes nós não cuidamos das nossas viúvas, dos nossos viúvos, né? E a oração, o segredo da oração é quando você senta e vai conversar com o Senhor. Olha, Senhor, eu necessito que o Senhor trabalhe, se for da tua vontade. Se for da tua vontade, e se for a hora de chegar, de receber essa bênção, que
Senhor me abençoe. Nós não podemos colocar Jesus na parede. Nós não podemos dizer assim, ó, eu vou orar aqui agora e a oração vai ser respondida. Não. Existem orações que elas são demoradas a vir a resposta. Por quê? Porque se o Senhor te abençoar naquele momento com aquela resposta, você pode não estar preparado para receber. E muitas das vezes nós estamos orando, mas nós estamos orando por nós mesmos. E muitas vezes nós estamos dizendo, Jesus abençoa. E nós esquecemos de algo tão pequeno e tão valioso. Senhor, abençoa o irmão. Se você não lembra do irmão, aquele Jesus, abençoa aquele da maneira que o Senhor está me abençoando. Senhor, abençoa aquela irmã da maneira que você está me abençoando. Porque, irmãos, não tem como você orar com raiva. Não tem como você orar se você não gosta do seu irmão ou da sua irmã. Como que nós vamos morar no céu? E quando chegarmos lá, que o juiz vai estar lá na porta nos esperando? Tem como? Não tem, irmãos. Amados, muitas vezes nós dobramos os joelhos assim, Jesus, eu tenho orado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Mas você pediu primeiro ao Senhor, Senhor, que eu saia, que eu desapareça e que o Senhor venha sobre a minha vida de uma maneira especial. Olha, irmãos, a oração, ela abre qualquer porta. A oração, ela cura qualquer enfermidade. Muitas vezes nós vemos tanta enfermidade sobre as pessoas. E a igreja está ali orando. Jesus cura, Jesus. E nada acontece. Mas sabe por quê? Porque muitas das vezes a própria pessoa ela não está acreditando que o nosso Deus pode curar a alma dela. Porque primeiramente nós temos que estar com a nossa alma espiritual curada. Porque como que você vai subir em cima do púlpito se você não dá paz do Senhor para o seu irmão? Ou você não gosta do outro irmão? Acho que tem uns 15 dias que eu fui pregar numa determinada congregação. E aí eu já tinha preparado a palavra. Culto de família. E aí o Senhor falou assim, olha, muda a palavra. Eu falei, mas Jesus, eu já tenho tanta dificuldade de às vezes mudar a palavra assim. Muda a palavra e fala para o meu povo. Não adianta estar sentado aí, cantando, orando, gritando, pulando, se não obedece. E aí eu fiquei, mas Jesus, que palavra dura, hoje é domingo, hoje é dia de uma palavra suave, Senhor. O Senhor falou, faz como eu estou te falando. E aí eu fiquei sentada ali, escutando o Senhor falando. Muda a palavra. Tá bom, Jesus, eu mudo a palavra. E aí, amados, eu fui lá para o livro de... Era para me pregar sobre família. E eu fui para Mateus, livro de Mateus. E aí eu fui falar sobre arrependimento. Falei, Jesus, não tem, é aqui que eu quero. E aí, irmãos, eu falava assim, como é que você sabe louvar e você ganha uma oportunidade para louvar e você não vai louvar? Como é que você sabe, pela misericórdia, você sabe trazer uma palavra vindo diretamente dos céus, você não vai fazer? Por quê? Você está fazendo para quem? É para Deus ou é para o homem? Por quê? Quem vai te dar o galardão? É o homem ou é Deus? Você está fazendo mesmo para quem? E ali eu comecei a falar. E o Senhor disse, agora fala que um louvor que muitos cantam, outros louvam, poucos vão subir. Falei, Jesus, mas que palavra dura é essa? E ali eu comecei a falar. E aí o Senhor falou assim no meu coração, fala
que não tem como subir, não são dois céus. Há um céu. Há céu e inferno. Então acabou. Não tem como você dizer a paz do Senhor para o Ailton e para mim não. A paz vai voltar para mim. Quando nós damos a paz do Senhor, que o próximo não responde, a paz volta para você. E qual é o céu que a igreja quer morar? Quando falamos de oração, é isso aqui. Não tem para onde fugir. Ou você ora como você ora para você e ora por mim, ou diz, Jesus, me converte. E muitas vezes a palavra vem nos confrontar. Ela nos confronta, sabe por quê? Porque nós temos que descer, nós temos que ser pó, nós temos que ser humilde. Ah, mas eu já sou humilde, eu sou boazinha, eu ajudo, eu faço isso. Não, calma aí. Vamos fazer a vontade do Senhor, porque nem todas as vezes nós queremos trabalhar. Mas para o homem a gente sai arrastado. Se tiver mancando, sai mancando, vai trabalhar. Mas muitas vezes para Deus a gente quer fazer de qualquer maneira. E não é de qualquer maneira. Não é. Ah, mas eu quero só os domingos. Aí vai escolher os dias. E quando Jesus voltar, quem vai escolher dia? Você vai escolher dia? Você vai escolher a hora? Porque está na Bíblia, né? Não tem o dia nem a hora. Porque se tivesse o dia certo que Jesus iria voltar, então a igreja estaria vazia. Porque a gente ia saber que aqui, tal dia, tal ano, está escrito que Jesus vai voltar. Então, 2 dias antes, eu vou me converter. Então, 2 dias antes eu venho para a igreja, me arrependo, dobro o joelho, venho para as orações, faço isso, faço aquilo. Pronto. E aí eu vou morar no céu. Não, o céu não é bagunça. O céu não vai entrar de qualquer maneira. No céu só vai entrar os lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. No céu não vai haver diferença, não vai haver... esse aqui é bonito, esse é feio. Ele não vai entrar no céu, não. Lá no céu não tem nada disso. No céu vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. No céu vai haver algo diferente, mas o quê? O banquete. Quando nós falamos em banquete espiritual, mesas postas, né? Às vezes a gente pensa uma mesa de um café com muitas delícias. O céu, por eterna morada, é uma delícia. Claro. Ah, você já morreu para ver? Não. Mas a palavra do Senhor fala que cada dia nós morremos para o mundo para poder morar no céu. Alcançar a nossa salvação. Todos os dias o Senhor Jesus mata um leão por nós. Todos os dias o Senhor repreende o espírito da morte sobre as nossas vidas. Porque o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Muitas vezes a gente mas eu vou orar aqui 5 minutos. Ah, Jesus, tá bom, os meus joelhos já não dão mais. Irmãos, se nós bem imaginarmos, nós estaríamos 24 horas no Espírito. É trabalhando e orando. É trabalhando e orando. Eu, particularmente, eu sempre falo para Deus, Deus, se um dia que o Senhor vê que eu não vou dar conta mais de te servir e de estar na tua casa, não preciso ficar nesta terra. Eu não vim morar nesta terra. É só por poucos dias. Porque a hora, Senhor, que o Senhor vê que eu não dou mais conta de congregar, o Senhor vê que eu não vou mais conseguir, Senhor, me leva porque eu preciso morar no céu. Eu necessito morar no céu. Essa é o que a igreja tem que ver.
Sabe por quê? Porque as orações estão sendo muitas, mas poucas são atendidas. Muitas vezes são muito barulho e pouca comunicação com Deus. Então nós temos que ter uma comunicação diferente. Nós temos que ter uma intimidade com Deus. Você tem que ter a sua estatura diferente. Você tem que ter uma base. Sabe, quando um pedreiro vai fazer uma casa, ele não começa colocando tijolo. Ele vai começar pela base. Porque se a casa não tiver base, quando o vento vier, ele vai puxando. Assim é nossas vidas. Nós temos que ter base espiritual. Para não é qualquer vento que vier nos jogar sobre a terra. Porque hoje em dia está assim. Nós não podemos mais falar. Nós não podemos mais olhar de qualquer jeito para qualquer pessoa. Ah, está me olhando de cara torta. Ah, está me olhando de olho torto. É como se carregasse cartelas e cartelas de ovos na mão. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, a criança, nós temos que ter já o couro de jacaré. É uma comparação, mas eu não quero ter o couro de jacaré. Sim, nós temos que ter, sabe por quê? Porque na hora da chicotada nós temos que estar bem guardado. Porque não é só doce, não é só alegria. O evangelho não é só flores. O evangelho muitas vezes são pancadas. Mas nós temos que estar o quê? Firme na oração, firme na palavra, firme no olhar, firme no andar. E falar sempre para Deus: Senhor, me ensina, Senhor, conduz a minha vida para que eu possa viver até o dia da tua vinda. Olha, irmãos, eu falo de mim agora. Eu falei para Deus o seguinte: falei, Deus, eu estou trabalhando, eu estou ganhando muito bem. Mas Jesus, eu não quero esse trabalho. Sabe por quê, Jesus, que eu não quero? Porque está tirando meu tempo da casa de Deus. E aí eu fui falar para Deus o que eu necessitava na oração. Dobrei o joelho e falei para Deus: Deus, eu quero trabalhar meio período. Eu quero entrar às 7 da manhã e 15 para 1 eu quero sair do trabalho. 2h20 eu quero estar ali na minha casa, já lá tranquilo e calma, ouvindo os meus louvores e as minhas pregações. Eu falei para Deus. E aí já tinha esparramado currículo, já tinha 1001 coisa. E o Senhor falou assim para mim: minha filha, o que é que está acontecendo? Sendo que tudo que tu queres, tu conversa comigo. E o porquê você não está conversando? Você está pedindo desorientadamente. Eu falei: misericórdia, Jesus, é verdade. E aí, amados, eu fui dobrar o joelho, conversei com o Senhor e falei: Senhor, eu preciso então de um trabalho que eu possa trabalhar primeiro para o Senhor e segundo para mim. Segundo para mim. Irmãos, aí fui distribuir currículo. E aí fui para Sobradinho entregar os currículos. E chegando lá, me chamaram para uma entrevista. Eu falei: Jesus, eu nunca fui entrevistada para serviço, né? Então sempre a gente chegava nas empresas, entregava os currículos e já começava a trabalhar. Era assim que funcionava. E aí, chegando ali, aquela senhora me chamou e disse: olha, eu preciso de uma pessoa assim, assim, assim. Eu falei: olha, tudo isso aí encaixa no meu currículo. Ela disse: você quer trabalhar? Eu falei: sim, estou pronta para vestir a camisa da escola. Né? E ela disse: mas você não vai ter nenhum problema, porque aqui é uma escola católica. Eu falei: olha, desde quando a senhora fique no seu espaço e eu no meu espaço, tudo bem. Sabe por quê? Porque eu já deixei claro,
não abro mão do Senhor. Porque eu já fui, irmãos, falar para uma entrevista e a mulher disse assim para mim: a senhora é católica? Eu falei: não, sirva ao Senhor. Sou alistada no exército de Cristo. Ela disse: para você entrar aqui, você tem que seguir os nossos hábitos e costumes. Eu falei: pois não é comigo. A senhora pode ficar com o seu emprego. Não preciso do seu emprego. Eu sirvo ao Senhor e aonde eu andar, continuarei com a bandeira de Jesus Cristo sobre as minhas costas. Ela disse: não, só precisa negar. Eu falei: não, não estou aqui para negar Jesus. Eu estou aqui para negar você e o seu emprego, que eu não preciso. E eu precisando do emprego. Mas eu falei para ela: eu não preciso. Se for para negar Jesus, eu não preciso. Então, muitas vezes a gente nega Jesus por besteira. Muitas vezes a gente nega Jesus por pequenas coisas. E aí, irmãos, deixa eu falar. Aí fui trabalhar na diária. Falei: não, Jesus, mas eu não quero mais isso aí, não. Aí, irmãos, ela disse que não. Ela disse: vem trabalhar. Eu fui. E hoje eu comecei a trabalhar. Meio período, entre 7 da manhã e saio 15 para 1 da tarde. Louvado seja Deus. Mas sabe por quê? Porque lá naquele outro trabalho, eu não neguei ao meu Jesus. Mas eu especifiquei para o Senhor: Senhor, eu preciso de um trabalho assim, assim, e que eu não chegue em casa desmaiando de cansaço e eu não dê conta de ir para a tua igreja. Porque, irmãos, a gente adoece. E a doença não é só uma ferida sobre o seu corpo. A doença, ela vem sobre a sua mente. E aí, quando você começa a deixar de congregar, a deixar de orar, sabe o que acontece? O inimigo começa a falar no seu ouvido. Começa a pôr defeito nas coisas. São pequenas coisas que o inimigo começa: tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Você tá vendo aí? Você tá vendo aí? É uma acusação terrível. Mas quando nós rejeitamos as coisas do mundo, quando nós rejeitamos certos tipos de emprego, que não vem trazer benefício para nós, aí sim a coisa começa a mudar. Então, irmãos, eu falei para o meu esposo, falei: ó, eu pedi um emprego assim, você disse assim: como é que tu vai conseguir um emprego desse jeito? Com uma passagem cara desse jeito? Eu falei: não, mas eu estou pedindo. Não é para qualquer pessoa. Eu não estou pedindo para qualquer homem, para qualquer mulher. Eu estou pedindo para quem pode. Eu estou pedindo para Jesus Cristo. Eu estou pedindo para o dono do ouro e da prata. É esse aí que eu estou pedindo. Então, quando nós formos nos dirigir a palavra para pedir, temos que saber pedir. E muitas vezes nós queremos muitas coisas e esquecemos do nosso irmão. Irmão, ore pelo seu irmão igual você ora por você. Muitas das vezes a maior vitória é quando você ora pelo seu inimigo. Quando você ora pelo seu inimigo, as forças dele são quebradas e você vê ele na presença do Senhor. Olha, experiências que o Senhor nos dá na oração é a conversa. Porque quando você conversa, que você vem, igual fala sobre avivamento, né? Senhor, aviva a tua obra. A gente vê: Senhor, aviva a tua obra. Como que você quer ser avivado? Como que é o avivamento que você quer? Até isso nós temos que saber, sabe por quê? Porque não é um avivamento só de segundos. Não é só um avivamento de festa. Não é só um avivamento de congresso. Não é só um avivamento de um encontro de homens, mulheres. Vai ter um grande encontro. E ali você saiu renovado, transbordado. Não. O renovo você tem que estar todos os dias renovado na presença do Senhor. Para quando vier as dificuldades, as lutas grandes, você está pronto para dizer: Senhor, sustenta-me. Ergue os meus braços, cansado,
ergue as minhas pernas desconjuntadas e não me deixa olhar para trás. Louvado seja Deus. É assim. Porque não adianta você... Aí teve um culto, você pulou, gritou, amanhã vem uma dificuldade bem grande, você está, Jesus não me abençoou, Jesus não fez isso. Não, Jesus faz. Jesus faz. Jesus faz além daquilo que a gente imagina. Basta nós orarmos com sinceridade. Basta nós amarmos aos outros como a si próprio. Glória a Deus. Não adianta, não tem dois céus. Não existe. Hoje em dia está difícil pregar o Evangelho, tá? Sabe por quê? Porque muitos não querem ouvir a palavra. Muitos, os ouvidos já estão como chaminés de abelha, já não escutam mais. Deu a hora do louvor, que está uma bênção, tá? Deu a hora da palavra, a igreja se esvazia. Fica. Gente, vamos buscar o Senhor, vamos orar enquanto há tempo. Porque vai chegar o dia de alguém chegar perto de você e dizer assim: e aí, você serve a Deus mesmo? Sim. E aí, está preparado? Já pensou? Alguém chega para você assim: aí, nega para Deus que eu te dou isso. E você precisando, você está necessitando daquilo ali, tem para te dar, e só se você negar a Jesus. Olha, fique com as suas ofertas, porque eu prefiro ficar com Jesus sem emprego. Porque eu não vou morrer de fome. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu, quando peço em nome de Jesus, Ele vai responder. Então nós temos que ter a certeza. Mas está tão difícil. Tá. Para quem que não está difícil? Não está difícil para aqueles que não querem servir a Deus, que não estão de acordo com a palavra. Aí está tudo fácil. É de qualquer maneira, anda de qualquer jeito, não acontece nada. Mas vai chegar o dia e a hora que o Senhor vai puxar de uma vez. E vai haver acerto. Não tem outra, vai ter acerto. Vai chegar a hora do grande dia do acerto, do dia do juízo. Mas eu orei em teu nome, Jesus. Jesus, eu orei. Eu dei esmola. Eu abençoei a tua casa. Eu dizimei. Eu ofertei. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Aí Jesus vai dizer: mas estava longe, o coração estava tão longe. Fazia por fazer. E muitas vezes nós fazemos tanta coisa, mas temos que perguntar: Jesus, está te agradando? Senhor, eu estou te agradando? Senhor, estou de acordo contigo? Porque muitas vezes a gente faz tanto. Sabe qual é a melhor coisa? É quando você põe a mão sobre um enfermo é curado. Quando você põe a mão sobre o endemoniado, ele é liberto em nome de Jesus. Quando você coloca a mão sobre aquele enfermo que você não está sabendo o que está acontecendo com aquela pessoa, ou homem ou mulher, que Jesus vai lá e tira a tua mão. Irmãos, é bom demais. Sabe, aí você fica assim, se deliciando. O poder da oração, ela é imensa, é uma coisa assim que se você for parar para pensar. Olha, eu tive umas experiências aí com minha irmã Berenice, como a igreja sabe que ela está enferma, e eu fui ficar com ela uma noite. Irmãos, ela, a diabetes, ela chegou a 26. E aí ela ficava dizendo: Zuleide, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Não me deixa morrer, a Jaqueline era o que ela falava. Porque a Jaqueline é especial. 26 chegou, né? E ali eu falei: Jesus, tem misericórdia. Irmãos, aí sim, aí eu falei: Jesus, hoje é dia de orar. Irmãos, e eu fui orar. Enquanto mais eu orava, mais eu via a menina indo
repente, irmãos. Irmão, de repente aquela menina, a cama ficou transbordada de suor. E eu parei. E eu falei, Jesus, eu já morri. Aí eu fechei o olho e falei, Jesus, Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia da tua serva. Senhor, se for, Senhor, da tua vontade, estabelece a saúde dessa menina agora. E ali, irmãos, ela deu assim, aquele pulo assim, o corpo de repente dela voltou ao normal. Irmãos, 2 vezes eu passei essa situação. 2 vezes ela chegou a 26 e a outra ela chegou a 22. Irmãos, ela se debatia. E ali foi prova. E ali quando ela voltou, ela disse, Zuca, tu tá aqui? Eu falei, tô, minha filha, tô aqui. E nem chorar eu podia chorar. Porque existem situações que você não pode chorar. E ali, irmãos, eu comecei a ver o Senhor trabalhando. Porque a gente fala, olha, serve ao Senhor, olha, busca o Senhor enquanto se pode, olha, enquanto você está com força nas pernas. E muitas vezes não querem. E aí padece. E graças a Deus. Eu sei que Deus pode dar um rins novo para ela. Eu sei que pode. Né? Então, irmãos, essa é a palavra. Buscar o Senhor enquanto. Não se preocupe. O Deus que começou a boa obra, Ele vai continuar fazendo. Não se preocupe. Mas por que nós vamos nos preocupar? Sim, é do homem, é da mulher se preocupar, mas não se preocupe não. Deixe com Deus. Né? Deixe que Deus resolva. Não queira dar para Deus depois. Não, Jesus, deixa que eu resolva. Deixa eu dar meu jeito. Não dê seu jeito, não. Deixa que Jesus dê um jeito. Né? Então, nessa noite, saiba, conversa com o Senhor. Conversa com o Senhor, senta na sua mesa, conversa, pede para Jesus sentar com você. Jesus, senta aqui um pouquinho comigo. Irmãos, eu tenho esse hábito de convidar Jesus para sentar comigo. Eu tenho um hábito de dizer, Jesus, senta aqui que eu preciso te contar algo. E muitas vezes eu conto algo para o Senhor em silêncio. Existem coisas, irmãos, que a gente conversa em silêncio. Porque Deus, Ele está vendo o nosso, Ele conhece, né, os nossos pensamentos. Então, converse com o Senhor. Faça o melhor, dê o melhor e lembre que o galardão que vai tirar é Jesus Cristo. Nós temos que obedecer, sim, os nossos pastores, os nossos líderes. Mas, vamos para a palavra. É igual os nossos antigos pastores falavam. Quando estiver lendo a palavra, se você estiver ouvindo a pregação, vá para a palavra, ver se realmente está escrito. Não vá de qualquer maneira. Não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer alimentação. Não coma qualquer coisa. Né? Não aceite. De maneira alguma. Então, nesta noite, saiba. É o Senhor, não sou eu. Eu não sei de nada. Né? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o teu coração, o teu detalhe, o teu levantar. Então, desde já eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Eu quero devolver a palavra para a irmã. Né? E saiba, Deus, Ele é aquele que faz todas as coisas. E quando se fala em avivamento, comece primeiro daqui, de você. Porque a partir do momento que você pede um avivamento, ele tem que vir de você. Aonde você chegar, você tem que ser alegria. Você tem que transmitir paz e alegria da sua pessoa. Porque foi Jesus, né? Jesus fala, nós temos que transmitir. Porque se você chega num lugar e dá graças a Deus quando você vai embora, misericórdia. Então, transmita paz, transmita alegria, né? Transmita o que Deus te deu, devolva para quem necessita. Né? Muitas vezes a gente não necessita só de arroz, feijão, carne, não. A gente necessita de um abraço, de uma palavra amiga. Amém? E eu agradeço a oportunidade.